Casa comigo, senhorita Camila. O menino parou, arregalou os olhos e se corrigiu, todo sério. Desculpa, quer dizer, a senhorita quer casar comigo, senhorita Camila? Camila Menezes estava agachada atrás de um balcão velho e gasto, no canto mais apertado do depósito do pequeno restaurante Sabor do Oriente, na Liberdade, em São Paulo. Ali, entre caixas de embalagens esquecidas e prateleiras de temperos empoeirados, ela tentava desaparecer do mundo, principalmente do pai agressivo e do irmão folgado, que de tempos em tempos apareciam para arrancar dela o pouco que conseguia juntar. Ela levou o dedo aos lábios pedindo silêncio, e só então percebeu que o som que a assustara não era uma ameaça, era uma criança. Um garotinho de 6 ou 7 anos, com corte de cabelo bem feito, olhos atentos demais para a idade e um jeito estranho de falar, como se tivesse aprendido a ser educado antes de aprender a brincar. Camila soltou o ar devagar. Você me deu um susto. Quem é você? Eu sou o Henrique, respondeu estufando o peito. Mas pode me chamar de Rick. Todo mundo chama. Ela quase riu. Não pela coragem, mas pela seriedade. E o que você está fazendo escondido aqui, Rick? O menino fez uma careta. Eu fugi do meu pai. Ele quer me levar no médico de novo. A frase saiu com uma mistura de birra e medo. Camila sentiu o peito apertar. No médico de novo? Não era coisa que criança saudável dizia. Antes que ela perguntasse mais, a voz do lado de fora veio como um rosnado, pesada de álcool mesmo com o relógio marcando 3 da tarde. Onde é que você tá, menina? Camila, não faz eu entrar aí e te puxar pelo braço. A risada do irmão veio logo depois, seca, ansiosa. Ela tá escondida de novo, sempre fazendo teatrinho. Camila apertou os olhos com a respiração rasa. Ela sabia o roteiro. Eles entravam, gritavam, faziam escândalo, quebravam alguma coisa, ameaçavam o gerente e, no fim, ela era obrigada a entregar o pagamento. Nas últimas semanas, tinham farejado novos lugares. Não importava onde ela se escondesse, sempre encontravam. Hoje não. No pé, dentro da meia, ela tinha 420 dobrados. Não era muito, mas era aluguel, comida e o remédio do seu Jonas, o vizinho do prédio ao lado que vivia doente e que, mesmo assim, era a única pessoa que perguntava se ela tinha comido. Ela não ia entregar. Você tá se escondendo de vilões, né? Henrique perguntou como se tivesse lido os pensamentos dela. Camila piscou. Como você tá vestida igual às garçonetes, mas não tá trabalhando. Então tá com medo de alguém. Ele apontou para a porta do depósito. São eles? Ela quase sorriu. A criança era esperta demais. São pessoas ruins, sim. Uns bad guys. Bad guys, ele repetiu, ficando sério de verdade. Quem é que quer machucar uma princesa? Princesa. A palavra pareceu absurda na boca dela, acostumada a se ouvir inútil, peso, despesa. Eles estão lá fora. Você não pode ver daqui. Henrique cerrou os punhos minúsculos. Eu posso lutar por você. Camila abafou uma risada. Você não gosta nem de injeção e quer lutar? Eu faço judô às vezes, ele respondeu ofendido. Eu consigo. Havia uma sinceridade dolorosa naquele olhar, uma vontade genuína de proteger alguém, mesmo sendo tão pequeno. Camila sentiu a garganta arder. Isso é muito corajoso, ela sussurrou. Mas tem vilões que são grandes demais para lutar com as mãos. Henrique ficou pensando, o rosto todo franzido. Aí, como se tivesse resolvido o maior enigma do mundo, os olhos brilharam. Então você precisa de proteção. Proteção? Igual nos livros. A princesa sempre tem um cavaleiro, ou um príncipe, ou um marido rico. Camila levou a mão à boca para não rir alto e acabar se entregando no esconderijo. Um marido rico, é? Henrique se endireitou. Se você casar com alguém rico, os bad guys vão embora. Ninguém mexe com gente rica. Ela entrou na brincadeira porque fazia meses que não ouvia algo gentil. E onde eu acho um marido rico desses? O menino arregalou os olhos, como se a resposta fosse óbvia. Ué, eu, Camila piscou. Você? Henrique levantou o queixo muito sério. Casa comigo, senhorita Camila. Ele parou, como se lembrasse de uma regra importante. Desculpa, quer dizer, a senhorita quer casar comigo, senhorita Camila? Ela riu baixinho e bagunçou o cabelo dele com carinho. E por que eu casaria com você, menino? Henrique pensou com força, falando rápido, tentando se provar. Eu sou bonito, eu tenho tênis muito bons e eu tenho um pai com muito dinheiro. Muito. Você vai ficar segura, eu prometo. Ele fez uma pausa e acrescentou, sussurrando, como se fosse segredo. Só não pode conhecer meu pai agora. Você pode gostar mais dele do que de mim. Camila mordeu o lábio para segurar o riso. Ah, é?
Meu pai é meio feio. Eu puxei minha avó. Ele concluiu, todo decidido. Ela estendeu o dedo mínimo. Então tá, eu aceito. Mas você vai me salvar, combinado? O menino abriu um sorriso que parecia acender o depósito escuro. Combinado. Ele entrelaçou o mindinho no dela com uma solenidade que Camila não via nem em adultos. Nesse instante, a porta da cozinha bateu com força. O barulho do restaurante morreu. Até o pai dela, lá fora, calou no meio do palavrão. Passos firmes se aproximaram. Camila prendeu a respiração. Um homem alto entrou no depósito, vestindo um terno preto impecável, como se nem a poeira tivesse coragem de encostar nele. O rosto parecia esculpido em pedra, maxilar marcado, olhar frio, um tipo de autoridade que não precisava de volume. Dois homens iguais, também de terno, ficaram atrás. Sombras. O menino sussurrou, agarrando a mão de Camila. É o meu pai. O estômago dela afundou. O homem varreu o ambiente com os olhos, e quando viu Henrique, algo piscou. Alívio e raiva ao mesmo tempo. Henrique! A voz dele era baixa, controlada. O que você está fazendo aqui? Henrique saltou para fora do esconderijo puxando Camila junto, como se apresentasse um troféu. Pai, essa é a Camila. Ela é minha noiva. A palavra caiu como uma pedrada. O homem encarou Camila. Não foi um olhar comum. Foi como se ele pesasse cada detalhe, como se decidisse em silêncio se ela era ameaça ou solução. O pai de Camila recuperou a voz primeiro, do lado de fora do depósito. Ei, quem você pensa que é? Isso aqui é assunto de família. O homem de terno nem virou o rosto. Tirem eles daqui, disse apenas para um dos seguranças. 2 passos, 2 mãos firmes. O pai de Camila gritou, tentou avançar, mas foi contido com facilidade. O irmão também tentou se fazer de valente e parou diante de um muro humano. Camila ficou imóvel, a garganta travada. O homem olhou de novo para ela. Você está machucada? Ela ia dizer não, por reflexo. Mas o braço doeu e lembrou o roxo escondido sob a manga. Mesmo assim, ela só balançou a cabeça. Henrique apertou os dedos dela. Viu? Rico faz os bad guys sumirem. Por um segundo, quase imperceptível, a boca do homem ameaçou um sorriso e sumiu antes de existir. Venha, ele disse estendendo a mão. Não era ordem, era oferta. É mais seguro lá fora. Camila hesitou. A dignidade dela era feita de teimosia e medo, mas o menino olhava como se aquela promessa fosse tudo o que ele tinha de certo no mundo. Por favor, você prometeu, Henrique implorou. Ela pegou a mão do homem. A pele dele era quente, o aperto firme e estável, do tipo que não tremia. Eles saíram pela porta dos fundos e encontraram um beco limpo demais para um restaurante pequeno. Um carro preto grande esperava, motor ronronando baixo. A porta se abriu sem que ninguém precisasse pedir. Henrique entrou primeiro, pulando no banco de couro. Entra, Camila! É muito confortável. Ela entrou, coração disparado. O homem sentou à frente deles. O silêncio ficou pesado, como se o carro fosse uma sala de interrogatório em movimento. Pai, Henrique disse, quebrando o silêncio. A Camila está em perigo. Eu pedi ela em casamento para você proteger ela. O olhar do homem desceu até o pulso dela, onde o roxo aparecia no limite da manga. Ele não comentou, só perguntou. Objetivo. Onde você mora? Ela deu o endereço automaticamente. Um prédio velho, 20 minutos de ônibus, paredes finas e escadas que cheiravam a mofo. O homem passou a informação ao motorista sem elevar a voz. O carro saiu. Henrique encostou a cabeça no ombro de Camila, confiante como se ela já fosse parte da família. Você tá segura agora, ele sussurrou. Camila olhou para o menino e depois para o homem. Ela não se sentia segura. Ela se sentia puxada para dentro de um mundo que não conhecia. Um mundo maior, mais caro e provavelmente mais perigoso. O celular do homem vibrou. Ele olhou a tela e endureceu. Minha mãe, murmurou, e silenciou a chamada. Camila viu o nome rápido, antes de sumir. Marlene Azevedo. Mesmo quem não acompanhava notícias, sabia esse nome. A matriarca que construiu um império e atropelou concorrentes, políticos, jornalistas. Diziam que ela não perdoava fraqueza, nem no próprio sangue. Henrique cochilou. O homem observou os dois por um tempo e falou baixo, quase humano. Você não precisa ter medo de mim. Camila sustentou o olhar. Eu não tenho medo do Senhor. Ela não estava mentindo. Totalmente. O medo real era outro. Eu tenho medo do que acontece quando gente rica decide que já ajudou o suficiente. O homem não mudou de expressão, mas algo nos olhos dele se deslocou. Eu não faço promessa que não cumpro. E por algum motivo, a frase soou como uma sentença.
Naquela noite, no apartamento de um quarto, Camila ficou encarando o teto manchado. O silêncio era estranho. Não havia mensagem do pai, nem ameaça do irmão. Nada. Era quase pior. Quando finalmente pegou no sono, 3 batidas fortes fizeram a porta tremer. Camila, abre! A gente sabe que você tá aí. A voz do irmão vinha embriagada e irritada. O trinco mexeu. Depois um soco. Você acha que vai se esconder atrás de carro de rico? A gente viu você entrando com aquele metido. Você deve pra gente. O pai completou, num tom mais baixo e mais cruel. Abre ou a gente arrebenta. Amanhã a gente te pega no trabalho. O gerente já falou o teu horário. Passos se afastaram. Camila ficou de costas na parede. Escorregou devagar e chorou sem som, com raiva de si mesma por ainda sentir medo. O celular vibrou. Número desconhecido. Sou Eduardo Azevedo. Henrique não para de falar em você. Ele acha que você é a noiva dele. E ele acha que você está em perigo. Está? Camila encarou a tela. As mãos tremiam. Ela respondeu antes de pensar. Sim, eles vieram de novo. Acabaram de ir embora. A resposta veio rápida. Fique dentro. Estou enviando alguém. Ela digitou. Eu não preciso de resgate. Ele respondeu. Você não precisa aceitar ajuda por você. Aceite por ele. Henrique tem 6 anos. Ele não entende orgulho. Ele só entende medo de perder alguém. Camila fechou os olhos. 1 hora depois, um carro preto a levou até o Morumbi, a parte mais cara da cidade. A casa não parecia casa. Parecia fortaleza de vidro e pedra. Câmeras a acompanhavam. Um portão abriu. Uma funcionária a recebeu com cuidado. Senhorita Menezes, por aqui, por favor. O saguão era maior do que o prédio inteiro onde ela morava. Henrique veio correndo, braços abertos, sorriso enorme. Camila! Ela se abaixou e foi abraçada com força. E para sua surpresa, ela abraçou de volta com a mesma força. No topo da escada, Eduardo observava. Sem o terno, com a gravata solta e as mangas dobradas, ele parecia mais cansado do que perigoso. Mas a presença continuava a mesma, como um imã. Você está ferida, ele disse olhando o braço dela. Não é nada, é alguma coisa. A voz dele ficou mais suave. E você se acostumou a dizer que não é. Camila levantou o queixo. Eu já aguentei coisa pior, eu sei. Ele respirou fundo. E isso é o que me preocupa. Henrique puxou a mão dela pelo corredor. Vem ver meu quarto. Eu desenhei nosso casamento. Eduardo esperou o menino sumir e falou de uma vez, direto. Ele está doente. Um problema sério no coração. Está na fila de transplante há meses. A janela está se fechando. O chão pareceu inclinar. Camila entendeu de uma vez por que ele odiava médicos. Por isso ele finge coragem o tempo todo. Eduardo assentiu. E você faz ele se sentir corajoso de verdade. Camila engoliu em seco. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho trabalho, aluguel. Você não vai ter trabalho se sua família continuar aparecendo. Nem aluguel se levarem seu dinheiro. Ele não soou arrogante. Soou prático. Fique na ala de hóspedes. Sem condições. Você visita o Henrique quando quiser. Em troca, minha equipe garante que sua família não encoste em você. Para sempre? Ela sussurrou. Para sempre. Ela encarou aquele rosto de pedra. Não havia pena. Não havia charme. Só certeza. E quando ele fizer o transplante? Quando não precisar mais de mim? Eduardo não piscou. Você vai embora com o que precisar para recomeçar. Sem perguntas. Henrique reapareceu segurando um desenho. 3 bonecos de palito sob um coração enorme. Olha, somos nós depois do casamento. Camila sentiu o peito doer, como se alguém apertasse por dentro. Uma condição, ela disse, sem desviar os olhos de Eduardo. Eu trabalho, eu ajudo, eu não sou caridade. Pela primeira vez, respeito de verdade apareceu nos olhos dele. Fechado, ele estendeu a mão. Ela apertou. Os dias viraram rotina. De manhã, café com Henrique, que insistia em sentar colado nela e contar histórias de cavaleiros. À tarde, ela lia livros infantis na biblioteca da casa e jogava jogos que ele inventava só para ela ganhar. À noite, Camila se recolhia ao quarto e tentava ignorar o modo como Eduardo a observava nos corredores. Um olhar que parecia vigiar e, ao mesmo tempo, pedir. Em uma madrugada, às 1h17, Camila desceu para fazer chá. Eduardo já estava na cozinha, de camiseta escura, olhando a janela como se carregasse o peso do céu. Também não consegue dormir? Ele perguntou. O Henrique, o susto de hoje cedo, Eduardo soltou o ar. Ele é mais forte do que parece. Camila respondeu antes de pensar. E você também. Ele virou de verdade para ela, como se a frase tivesse encostado numa ferida antiga. A mãe dele foi embora quando veio o diagnóstico, Eduardo disse com a voz baixa. Disse que não aguentava assistir. Então foi embora antes que a doença destruísse ela por dentro. Camila apertou a caneca. Sinto muito. Eu construí o império depois disso. As paredes, a distância. Ele deu um passo sem invadir. E então você aparece e faz meu filho rir.
e tudo fica frágil. O silêncio ficou denso. Ele levantou a mão e afastou um fio de cabelo do rosto dela, com cuidado, como se ela pudesse quebrar. O toque foi leve, mas Camila sentiu como se fosse fogo. O celular apitou, alarme do monitor do Henrique. Eles correram. O menino estava pálido, respirando rápido. Eduardo o pegou no colo, sem hesitar. Eu tô aqui, filho. Camila pegou a máscara de oxigênio, encaixou com delicadeza. Respira comigo, tá? Devagar. No hospital particular, médicos vieram rápido. Depois de uma hora longa, o cardiologista explicou: infecção, febre, antibiótico e um aviso frio. A janela do transplante está muito apertada. Precisamos de um doador compatível logo. No caminho de volta, Eduardo só disse: obrigado. Simples, sincero. Os rumores começaram. Fotos de Camila no restaurante, especulações sobre uma mulher misteriosa na casa dos Azevedo. E então, inevitável, a ligação que Eduardo não queria. Minha mãe está descontente, ele disse. E se isso crescer, vai virar circo. E circo vira estresse. E estresse derruba tudo. E eu não posso ver meu filho piorar por causa de barulho. Camila sentiu o estômago virar. Então me manda embora. Não, ele falou sem hesitar. Eu tenho uma proposta. Ela ergueu uma sobrancelha. Que tipo de proposta? Um noivado temporário, público. A gente controla a narrativa. As pessoas param de inventar. E o Henrique sente estabilidade. Depois do transplante, a gente encerra discretamente. Camila encarou a própria mão, como se já sentisse o peso de algo que não existia. Um noivado de mentira, ele confirmou, e a voz dele ficou mais áspera, a menos que ele não terminou. Camila sentiu o coração bater em lugares que ela fingia não ter. Eu preciso pensar. Pense, ele assentiu. Eu espero. No dia seguinte, numa coletiva inesperada na sede do Grupo Azevedo, Camila estava ao lado de Eduardo diante de flashes que pareciam estalos. Vestia um vestido simples, elegante, e segurava o braço dele como se aquilo fosse natural. O porta-voz anunciou: o senhor Eduardo Azevedo e a senhorita Camila Menezes confirmam seu noivado. Eles pedem privacidade e foco na saúde do filho. Eduardo colocou um anel discreto no dedo dela, platina, e uma pedra verde pequena, a cor preferida do menino. Nada exagerado, só firme. E no entanto, Camila quase não conseguiu respirar. Os comentários na internet foram cruéis. Parte celebrava, parte atacava, parte inventava. Camila leu até a náusea, até Eduardo tomar o celular da mão dela e colocar virado para baixo. Eles vão esquecer em 2 dias. E até lá, Eduardo olhou para o corredor que levava ao quarto do filho. Até lá, a gente protege o que importa. Naquela noite, Henrique dormiu tranquilo. E Camila, pela primeira vez, percebeu o tamanho do poder daquela mentira. Ela acalmava uma criança à beira de um abismo. Quando Eduardo ficou perto demais, o ar mudou. Ele não invadiu, não pressionou, só ficou. E Camila, num impulso que parecia inevitável, encostou a testa na dele por 1 segundo, 2, 3. Foi o bastante para tudo ficar perigoso. O inferno veio cedo. O irmão ligou às 7h03. Você acha que é alguém agora? Noiva de empresário? Você deve pra gente, Camila. Eu não devo nada. Eu sustentei vocês até vocês gastarem tudo. Tanto faz. A gente vai te destruir. Vai te expor. Você vai pagar ou a gente acaba com tua vida. Antes do meio-dia, papéis chegaram ao portão com fotógrafo junto. Eduardo não levantou a voz. Só acionou advogados. Em pouco tempo, a ação caiu. Registros de abuso, transferências bancárias, histórico de extorsão. Mas o estrago público ficou. Camila se sentou no jardim, olhando a água como se pudesse achar ali uma resposta. Eduardo apareceu atrás dela. Eu sinto muito. Eu escolhi isso por ele. Ela respondeu sem olhar. Só por ele. Ele contornou e ficou no mesmo nível, perto o suficiente para ela ouvir a respiração dele. E por você também. Camila riu sem humor. Eu nem sei querer coisa pra mim. Eduardo segurou as mãos dela. Então deixa eu te ensinar aos poucos. Dona Marlene chegou sem aviso. Entrou na casa como frio, impecável, olhar cortante. Deixou um envelope sobre a mesa de mármore. As dívidas da sua noiva, assinaturas, armadilhas. Se isso vazar, não vai vazar porque é você que está tentando vazar. Eduardo interrompeu. A matriarca sorriu fino. Eu protejo esta família, até dela mesma. Camila deu um passo. Eu não pedi proteção. Você vai precisar quando o conselho souber que você virou distração no momento crítico do meu neto. Eduardo ficou perigoso. Saia agora. A mulher olhou o anel de Camila e falou como quem lança uma profecia.
Você vai se arrepender. Quando ela foi embora, Camila abriu o envelope, fotos, extratos e uma carta do irmão oferecendo segredos ao maior rival do grupo Azevedo, Otávio Braga. Eduardo amassou o papel na mão e puxou Camila para um abraço apertado. Eles não vão te tocar, nunca mais. Na madrugada seguinte, o telefone tocou. Eduardo ficou pálido. O coração do doador foi recusado. Documentação irregular. A família desistiu. Camila sentiu o mundo apagar nas bordas. Como? Eduardo falou com raiva contida. A assinatura da minha mãe está no documento. Ela nega, claro. O monitor do Henrique apitou de novo. Eles correram. O menino estava assustado, fraco, segurando a blusa como se buscasse ar. Dói, pai. O caminho até o hospital virou corrida. No corredor frio, Camila cantou uma canção sem palavras. Uma melodia antiga que a mãe dela cantarolava quando a casa ficava perigosa demais. Henrique apertou os dedos dela, fraco, mas presente. Eduardo olhou para Camila como se ela fosse a última coisa sólida. Na sala reservada, ele disse, quebrado: eu falei coisas horríveis ontem, que você dá azar. Eu estava com medo. Camila respirou fundo. Doeu. Eu sei. Ela segurou o rosto dele por um segundo. Você carrega tudo sozinho há tempo demais. Ele fechou os olhos, encostando na mão dela, como se tivesse permissão para cair. Eu amo você, ele disse de uma vez, com a voz áspera. Eu amo desde o dia em que você bagunçou o cabelo dele e chamou meu filho de corajoso. Eu só não tive coragem de dizer, até quase perder vocês. Camila chorou silencioso e assentiu. Então não finge mais. Eles se beijaram com cuidado, sem pressa, como quem escolhe um destino. O telefone vibrou. Mãe, Eduardo atendeu no viva voz. Acabou. Você colocou meu filho em risco. Eu vou te afastar legalmente. Se você chegar perto de nós, eu exponho tudo. Silêncio do outro lado. Depois uma frase fria. Você vai escolher ela. Em vez de mim, eu já escolhi. Ele desligou. Horas depois, uma mensagem chegou. Doador compatível encontrado. Voo em poucas horas. Eduardo avisou a equipe. Camila respirou como se voltasse a existir. Na viagem, a turbulência sacudia tudo. Henrique estava com máscara, pequeno demais dentro dos cobertores. Camila segurou a mão dele. Tá com medo? Ela perguntou. Cavaleiros não têm medo, ele tentou dizer, mas a voz saiu fraca. Eduardo beijou a testa do filho. Cavaleiros têm medo, sim, só que seguem mesmo assim. No meio do caminho, um segurança ligou. Senhor Eduardo, o irmão dela tentou invadir a casa, com ameaça. Foi contido. A polícia está a caminho. Camila fechou os olhos. A vergonha veio quente. Meu próprio irmão. Eduardo apertou a mão dela. Não vai tocar em você, nem nele. Ela balançou a cabeça. Eu fico e as pessoas pagam o preço. Eduardo se inclinou, firme e direto. Olha pra mim. Você não é peso. Você foi a única coisa que manteve meu filho de pé quando o dinheiro não bastou. Se isso é peso, então eu carregaria a vida inteira. Camila chorou sem barulho e encostou a testa na dele. Eu tô com medo. Eu também. Mas é nós três, juntos. Depois, a notícia veio como luz. O transplante foi concluído. O coração está funcionando. As próximas horas são críticas, mas ele passou pelo pior. Camila chorou de verdade. Eduardo a abraçou como se não quisesse que ela escapasse do mundo. Na recuperação, Henrique parecia menor do que nunca, mas a cor do rosto estava melhor. O peito subia e descia num ritmo mais calmo. Você conseguiu, cavaleirinho, Camila sussurrou. Uma confusão no corredor trouxe outra ameaça. A mãe biológica pediu guarda emergencial, alegando ambiente instável e usando Dona Marlene como testemunha. Eduardo ficou duro. Abandonou e agora quer posar de salvadora? Camila levantou a cabeça. A gente acaba com isso. Ela abriu um arquivo organizado com provas de sabotagem, tentativas de chantagem e contatos com o rival. O advogado hesitou. Isso vai derrubar gente grande. Eduardo respondeu sem olhar para ninguém além de Camila. Eles quase derrubaram meu filho. Naquela noite, as denúncias vieram à tona. Pela manhã, o pedido de guarda foi retirado. Dona Marlene ligou uma vez. Eduardo não atendeu. 3 semanas depois, Henrique caminhava pelo corredor da reabilitação com passos cuidadosos, segurando a mão de Camila de um lado e a de Eduardo do outro. Eu tô mais alto, ele anunciou, orgulhoso. Camila riu. Deve ser o sorvete do hospital. De volta para casa, a mansão parecia outra. Menos sombra, menos medo. A matriarca recuara. O rival perdeu espaço. O irmão de Camila aguardava julgamento. O pai, proibido de se aproximar. No jardim, Henrique caçava vagalumes com uma rede improvisada. Camila observava, descalça na grama, como se não acreditasse que aquilo era real. Eduardo apareceu atrás, abraçando a cintura dela. Ele está bem. Ele está... Camila repetiu, como se a palavra fosse frágil. Por sua causa, Eduardo disse. Por nossa causa, ela corrigiu. Ele sorriu de um jeito raro e a beijou devagar, com cuidado.
como quem protege algo precioso. Eu tenho uma coisa para você, ele falou. Outro anel? Ela brincou. Melhor. Na sala, luzes pequenas estavam penduradas no teto, uma mesa para 3. Henrique pulava de empolgação. Surpresa! Ele colocou nas mãos dela uma caixinha. Dentro, um colar com 3 pingentes que se encaixavam. Uma pedra verde para Henrique, um pequeno brilho claro para Camila e uma pedra escura para Eduardo. 3 peças. Uma família. Camila ficou sem fala. Henrique sussurrou. Papai disse que a gente já é família, mas ele quer fazer para sempre. Eduardo ajoelhou. Sem plateia, sem exagero, só verdade. Camila Menezes, eu achei que amor era fraqueza. Até você dizer sim para um menino escondido atrás de prateleiras. Você salvou ele. Você me salvou. Eu não quero noivado de mentira. Eu quero futuro, com dias bons e ruins, com hospital e vagalume. Com você, casa comigo de verdade. Camila chorou e riu ao mesmo tempo. Sim, Eduardo soltou o ar como se tivesse segurado por anos. Henrique comemorou, jogando pétalas imaginárias no ar. Mas, felizes para sempre, não chega de uma vez. Ele se constrói, um dia de cada vez. Principalmente quando o passado tenta voltar. Na semana seguinte, Camila pediu para sair sozinha, sem seguranças grudados nela. Eduardo não gostou, mas ouviu o tom firme. Eu preciso encerrar isso do meu jeito, ela disse, sem grito, sem medo. Ele assentiu e fez o que sabia fazer. Colocou proteção onde ela não veria, discreta, sem sufocar. Camila foi ao bairro antigo. O irmão estava no mesmo lugar de sempre, com o mesmo sorriso de quem acha que o mundo deve alguma coisa. Olha só, a noiva, ele provocou. Veio pagar? Camila colocou uma pasta na mesa, sem se sentar. Não, eu vim encerrar. Ela abriu. Tudo organizado. Transferências, mensagens, registros, um rastro claro de extorsão. Se você tentar chegar perto de mim, do Henrique ou do Eduardo, isso vai parar em todo lugar, ela disse sem levantar a voz. Você vai ser o escândalo, não eu. O sorriso dele sumiu. Você não teria coragem. Camila inclinou o rosto, perto o suficiente para ele entender. Você sempre confundiu silêncio com fraqueza. Agora eu escolho. Ela saiu. E pela primeira vez, ele não teve resposta. Do lado de fora, o celular vibrou. Era Eduardo. Acabou? Ele perguntou. Camila olhou para o céu cinza. Respirou fundo. Acabou. Então volta para casa, Eduardo disse. E casa já não parecia distante. Henrique, aos poucos, voltou a ser criança. Na primeira manhã em que liberaram ele para correr no jardim, ele correu como se tivesse roubando o próprio tempo do mundo. Camila correu atrás, rindo e mandando ele ir devagar, mas com os olhos cheios d'água. Naquela mesma semana, ele teve a primeira consulta sem chorar. Não porque não desse medo, mas porque olhava para Camila e lembrava de uma promessa simples. Respira comigo. No carro, na volta, Henrique pediu. Eu posso ir para a escola normal? Eduardo respirou fundo. Vamos começar devagar. Camila apoiou a mão no braço dele. Devagar, mas vamos. No primeiro dia, Henrique entrou na sala segurando a mochila com força. Antes de entrar, apontou para Eduardo. Pai, não fica com cara de vilão. Eduardo tentou não rir. Cara de quê? Vilão de livro. Henrique explicou. Você faz essa cara quando tá com medo. Eduardo soltou um ar que parecia preso há meses. Eu vou tentar. Numa tarde, Camila pediu para visitar o seu Jonas, o vizinho do prédio velho. Quando ele abriu a porta, demorou para reconhecer Camila. E quando reconheceu, os olhos dele marejaram. Você tá bem? Eu tô. Ela respondeu. E eu vim porque eu nunca esqueci o que o senhor fez. Ela trouxe remédio, comida e um envelope com dinheiro suficiente para vários meses. Jonas tentou recusar, envergonhado. Eu não posso... Pode sim, Camila cortou, suave. O senhor me deu respeito quando ninguém deu. Na volta, Eduardo segurou a mão dela, sem pressa. Eu quero aprender esse jeito, mesmo que leve a vida inteira. A gente tem tempo, Camila respondeu. E pela primeira vez, acreditou nisso. Camila começou a trabalhar na fundação do Grupo Azevedo, ajudando um projeto de apoio a famílias com crianças na fila de transplante. Não era caridade, era trabalho, era propósito. Meses depois, numa noite comum, os 3 estavam no sofá. Henrique assistia a um desenho, com a cabeça no colo de Camila e os pés encostados em Eduardo. Mãe? Henrique perguntou sonolento. Oi, meu amor. Você ainda lembra do dia que eu pedi para você casar comigo? Lembro. Eu tava com medo de você sumir, igual minha outra mãe sumiu. Camila passou
passou a mão no cabelo dele. Eu não vou sumir. Eu posso sair do quarto, posso sair da cidade, mas eu volto, sempre. Henrique bocejou, satisfeito, e dormiu. Eduardo encarou Camila e o olhar dele era gratidão e promessa. Obrigado por ficar, ele sussurrou. Camila encostou a testa na dele. Ficar não é prisão. Ficar é escolha. Lá fora, a cidade seguia com seus ruídos. Mas dentro daquela casa, o que importava era simples. 3 pessoas respirando em paz. E tudo começou com um menino escondido atrás de prateleiras e 4 palavras. Casa comigo, senhorita Camila. Antes do casamento, Eduardo insistiu em uma coisa que Camila nunca tinha tido. Escolha de verdade. Se em algum momento você quiser recuar, recua, ele disse no escritório, enquanto revisava contratos que não tinham nada a ver com sentimento. Eu não quero que você se sinta devendo. Camila respondeu com um sorriso pequeno. Eu não tô devendo. Eu tô decidindo. Mesmo assim, ela começou terapia, por ela. Na primeira sessão, a psicóloga perguntou o que ela queria para o futuro. Camila travou. Percebeu que sabia listar medos com perfeição, mas desejos, quase nenhum. Eu quero acordar sem esperar barulho na porta, ela disse por fim. Quero trabalhar sem me esconder. Quero que o Henrique cresça sem achar que amor some quando a vida aperta. No dia seguinte, Henrique ajudou a escolher as flores. Ficou encarregado de segurar uma cestinha e treinar jogar pétalas no chão, espalhando mais pétalas no próprio cabelo do que no tapete. Eduardo observou a cena e riu baixo. Camila quase não acreditou que aquele som existia. Uma semana antes da cerimônia, Dona Marlene tentou ligar outra vez, usando outro número. Eduardo atendeu, ouviu alguns segundos e respondeu apenas: se você quer fazer parte da vida do meu filho, começa pedindo desculpas e respeitando limites, sem jogos, sem pressão. Ele desligou como quem fecha uma porta com calma. Camila olhou para ele surpresa. Você tá bem? Eduardo respirou fundo. Eu tô aprendendo, com você. E era verdade. A vida deles não virou perfeita, só virou honesta. E honestidade, para quem veio do medo, era a forma mais rara de paz. Depois da cerimônia simples, já em casa, os 3 fizeram a primeira janta de família oficial. Arroz, sopa leve para o Henrique e um bolo pequeno que ele ajudou a decorar com tanta cobertura que parecia um vulcão de açúcar. Agora é para sempre? Ele perguntou com a boca suja de chocolate. Camila limpou o canto do lábio dele e respondeu: é para sempre do nosso jeito, um dia de cada vez. Eduardo ergueu o copo de água como se fosse champanhe. Um dia de cada vez, ele repetiu. E naquela frase não havia medo, havia compromisso. Mais tarde, quando a casa silenciou, Camila passou pelo corredor e ouviu Henrique cantarolando baixinho a melodia sem palavras que ela usava no hospital. Ela parou sorrindo. Às vezes o que cura não é o grandioso, é o que fica. E ela decidiu guardar aquilo como um segredo bom. Dincheira, se você gostou dessa história, assista até o final, deixe seu like e inscreva-se no canal Dose de Conhecimento. Comente, eu escolho recomeçar, e compartilhe com alguém que precisa de esperança.